Continuando o nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Hoje, uma tentativa de classificação. Os espíritos imperfeitos ainda predominam na população, encarnada e desencarnada do planeta que habitamos, em torno de 3/4 do total, determinando a sua condição de inferioridade física e moral, e reduzindo os processos de intercâmbio a conturbadas expressões do mediunismo primário, onde obsessões prevalecem desde as simbioses generalizadas dos primórdios até os complexos vampirismos do presente. O benfeitor espiritual Emmanuel esclarece que existem mais de 20 bilhões de almas desencarnadas, errantes e conscientes em torno da Terra, sendo que a maioria delas ainda necessita do impositivo da reencarnação. Isso está escrito no livro Roteiro, Revelação de Emmanuel. Com esse dado, é possível imaginar o grau de heterogeneidade espiritual que nos circunda e, em consequência, a grande complexidade dos intercâmbios torturados e infelizes entre encarnados e desencarnados e dos encarnados entre si. Por isso, o estudo da mediunidade patológica ou torturada, conhecida como obsessão, revela-se tão importante para a saúde humana e representa, sem dúvida, uma contribuição de valor inestimável do espiritismo à medicina. O psiquiatra Inácio Ferreira, que militou por várias décadas no Sanatório Espírita de Uberaba, foi um dos pioneiros ilustres a empregar nos pacientes o tratamento espírita conjugado à terapêutica ortodoxa. Para tanto, cercou-se de médiuns abnegados, como Dona Maria Modesto Cravo, obtendo excelentes resultados. Em seu livro, Novos Rumos da Medicina, Dr. Inácio enfatiza que os médicos precisam desviar-se um pouco de suas investigações da matéria, lançando-se ao estudo e às experimentações no campo espiritual. E antevendo o futuro, ressalta, diz aqui Dr. Inácio, precisam compreender, e chegarão a essa compreensão, quer queira, quer não, que 70% das tragédias que se desenrolam na humanidade, produzindo esses desequilíbrios mentais, são consequências de atuações psíquicas partidas do mundo invisível aos nossos olhos materializados. Porém, percebidas e sentidas pelos médiuns, criaturas possuidoras de um sexto sentido. Isso está escrito em Novos Rumos da Medicina, no seu volume 1. No Brasil, antes do Dr. Inácio Ferreira, já havia se lançado a voz do grande pioneiro da medicina do espírito e também unificador do movimento espírita, o venerável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através da sua obra A Loucura sobre Novo Prisma, chamando a atenção para a urgência de uma nova classificação das doenças mentais, tendo em vista a necessidade de se levar em consideração o flagelo da obsessão, posição essa que ele renova como espírito através do médium Chico Xavier. Isso está no livro Lições de Sabedoria, no seu capítulo 10. Segundo a definição clássica de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, obsessão é o domínio de alguns espíritos logram a adquirir sobre certas pessoas. Os espíritos inferiores procuram impor constrangimentos à vontade do dominado. De acordo com o grau desse constrangimento e a natureza dos efeitos que produz, podemos ter obsessão simples, fascinação, subjugação, conforme a conhecida classificação do mestre de Lyon em O Livro dos Médiuns. Dirigida especialmente aos medianeiros para alertá-los quanto aos escolhos no exercício da mediunidade. Na obsessão simples, a criatura é perseguida com tenacidade por um determinado espírito do qual não consegue desembaraçar-se. Pode ser física, enquanto os espíritos
Produzem espontaneamente manifestações ruidosas, persistentes, através de pancadas, ruídos, transportes de objetos, combustão espontânea e etc. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Esse tipo de mediunidade tem consequências muito graves, porque o médium não acredita que esteja sendo enganado. É capaz de escrever coisas absurdas ou ser compelido a situações ridículas sem se dar conta do embuste em que está envolvido. Nesse caso, o obsessor tem a arte da dissimulação. É astuto, ardiloso, profundamente hipócrita. Fala de virtudes, invoca nomes veneráveis, mas sempre deixa transparecer atitudes e conceitos mesquinhos que revelam a sua natureza inferior. Na subjugação, temos um grau mais avançado de obsessão, às vezes o constrangimento é tão forte que é denominado possessão. Kardec não gosta desse termo, explicou as razões, mas rendeu-se ao fato de que, em muitos casos, tudo se passa como se realmente fosse uma possessão. Voltamos a essa asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, substituição, posto que parcial de um espírito errante a um encarnado. Isso está em Livro dos Médiuns, na parte que trata da obsessão. Edith Fiore engloba todos os casos de obsessão sobre uma única classificação: possessão. Descobri duas categorias principais de condições ou comportamentos que resultam em possessão. Aquelas em que as pessoas efetivamente convidam os espíritos a entrar e aquelas em que elas não só não têm consciência da possessão, mas também não querem de maneira alguma, num nível consciente, que ela aconteça, afirma Edith Fiore no livro Possessão Espiritual. O Espiritismo, porém, ensina muito mais, que a obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a influência simples moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, diz Allan Kardec em A Gênese. Tanto em nível anímico quanto espirítico, o homem está sujeito a influenciações de mais diversas, inclusive as muito negativas, que podem sofrer constrições psíquicas e orgânicas de graus variáveis, que podem levar até a morte física. Meus amigos, eu lembro sempre as palavras de Jesus: orai e vigiai. Nós temos que estar sempre alertas. Estes pensamentos são meus? Essas atitudes são minhas? A minha personalidade aceita esse tipo de comportamento? Foi assim que eu aprendi? Então precisamos estar sempre analisando a nós mesmos para podermos avaliar se estamos livres ou não dessas influências psíquicas vindas de fora. Deixo aqui meu e-mail para que possamos trocar ideias. Aguardo os comentários que fazem crescer o nosso conhecimento. Um abraço e até o próximo capítulo.